Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Pois bem, estamos de volta com o Justiça na Tarde, na sua edição desta segunda-feira, hoje dia 20 de julho de 2015. O assunto que hoje nós estamos aqui a abordar com os nossos convidados é aquela discussão que não deixa de ser uma discussão prazerosa, né? Discussão prazerosa no campo, de ter aí um filho ou uma filha talentosos, mas que ainda são crianças, mas que têm aí o talento para a arte, principalmente na arte de contracenar, ou então na arte de apresentar, na arte de enfrentar aí as câmeras de TV, do cinema, enfim. Agora, para que essas crianças possam desenvolver essas atividades, e claro, criança no Brasil é proibido trabalhar, mas o que elas vierem a fazer neste campo não deixa de ser um trabalho. Como enfrentar, portanto, essa situação? Bom, nós vamos agora conversar com o Dr. Paulo Tadeu. Dr. Paulo Tadeu, ele é professor de Direito da Criança e Adolescente, é mestre em Direito, está em Belo Horizonte, e é de lá que nós vamos então conversar com ele aqui na Rádio Justiça. Dr. Paulo Tadeu, os cumprimentos da emissora e os agradecimentos pela atenção, tá bem? Muito obrigado, gostaria de cumprimentar aí todos os ouvintes da Rádio Justiça. Muito obrigado ao senhor. Nossa primeira questão, doutor Paulo, é justamente saber se tem legislação própria aqui no nosso país que regulamenta o trabalho dos menores de idade, claro, aqui no nosso país. Vamos lá. A legislação que regulamenta o trabalho em geral para os menores de idade é a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, a Constituição da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Entendi. Cada um dentro da sua especificidade. Justamente. Qual que é a norma hoje no Brasil? A idade mínima para um adolescente realizar um trabalho hoje no Brasil são 16 anos de idade. Abaixo dessa idade, só é possível realizar a função de aprendiz a partir de 14 anos de idade. Entendi. Então, a exigência no caso aqui da idade mínima, acima dos 16, pode inclusive já ter com carteira assinada, doutor? Justamente. 16 anos já pode realizar um contrato formal de trabalho. Tem algumas restrições, como trabalho noturno, fazer hora extra, mas já é um contrato de trabalho formal. 16 anos é a idade mínima. Abaixo dessa idade é um contrato de aprendizagem. Quer dizer, isso aí no geral, né? Agora, especificamente para a garotada, né? Principalmente aquela que exerce aí no campo das artes, principalmente aí no cinema, na televisão, como apresentador, como atriz e também como ator. Temos aí excelentes crianças que demonstram, assim, um talento incrível. Neste sentido, existe alguma regulamentação específica, doutor Tadeu? Esse é um grande problema. Não há no país uma legislação específica sobre o trabalho artístico mirim ou desportivo. Então, teoricamente, esse trabalho é um trabalho ilegal, irregular. Mas os tribunais estão utilizando o quê? Essa espécie de trabalho como utilização da imagem do menor de idade e não propriamente uma relação de emprego, pois, pela nossa legislação, esse é um trabalho irregular. Tá, então, nesse sentido, como é então possível uma criança realizar este trabalho artístico, uma vez que sua idade está abaixo do que se permite, doutor? Vamos lá. É necessário, é imprescindível uma autorização judicial para cada caso específico. O magistrado que tem que autorizar a utilização dessa imagem nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se não tiver essa autorização do magistrado, é proibida essa apresentação. E existe ainda uma grande polêmica. Qual que seria o magistrado competente para autorizar essa realização do trabalho artístico, desse uso de imagem? O juiz do trabalho ou o juiz da infância e juventude? Recentemente, tem entendido que é o juiz da infância e juventude a autoridade competente para autorizar a realização desse trabalho. É realmente Agora, por que chegou a essa conclusão? Tem que ser o juiz da infância e juventude e não o trabalhista, doutor Paulo? Vamos lá. Eu te falei, isso é um assunto polêmico. Inclusive, existem projetos de lei para alterar essa competência, exemplo do projeto de lei 3974 de 2012.
a consolidação das leis trabalhistas e o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 149, inciso 2, estabelece de forma expressa que é o magistrado com competência na infância e juventude que deve analisar esses pedidos de utilização de imagem do menor de idade. Uhum. Quando se fala em utilização da imagem, leva-se em conta o que nessa questão da utilização de imagem? O tempo dessa criança estar exposta, o valor que tem que ser pago pela exposição, o risco que também essa exposição poderá causar para a criança. Quando se fala em imagem, qual é, na realidade, o conteúdo que de alguma forma está sendo debatido, doutor Paulo? Com certeza, o juiz, ao apreciar esse pedido e ao deferir esse alvará para a utilização da imagem, ele tem que levar em consideração vários fatores. O principal dele é o quê? A garantia da proteção integral desse menor de idade. Essa imagem não pode, de forma alguma, ser vexatória, atrapalhar no desenvolvimento sadio desse menor de idade, e muito menos expor em situação vexatória. Então, ele tem que avaliar cada circunstância do caso concreto para verificar se é possível ou não a utilização da imagem. E também verificar questões como horário que será exibido e que será gravado a imagem desse menor de idade. Até no horário da exibição, quer dizer, a justiça, de alguma forma, ela preocupa com o horário de exibição da imagem dessa criança, doutor Paulo? Sim, tem que preocupar também. Vamos supor que é uma imagem vexatória, passando na parte da tarde, onde outras crianças podem estar assistindo. Isso deve ser considerado também pelo juiz ao deferir esse alvará. Uhum. Quer dizer, essa preocupação no caso da justiça da infância e juventude em permitir ou não a utilização da imagem da criança, vai depender muito que tipo de atividade essa criança vai estar expondo. Vamos supor, né? Uma criança que claro, demonstra no seu talento interpretar, portanto, em um papel de um bom aluno. Quer dizer, não vai aí, né, longe de ser um papel vexatório. Quer dizer, diferente daquele garoto, daquela garota que vem a desempenhar, portanto, aí um papel artístico como um mau aluno. Quer dizer, aí já seria um ponto onde as autoridades já começariam a questionar, doutor Paulo. Perfeitamente. O papel que o menor de idade vai desenvolver é de fundamental importância para o juiz apreciar esse pedido. Inclusive, já tem estudos psicológicos que, dependendo da idade desse menor de idade, ele não consegue diferenciar o real da ficção. Então, por isso, se ele vai se exibir uma imagem, ele se portando como um bom aluno, é muito tranquilo o juiz deferir. Mas, lado outro, vamos imaginar que esse menor de idade está enfrentando vivenciando uma cena de violência familiar, como alienação parental. Isso é totalmente prejudicial para a sua formação. Então, o conteúdo que o menor de idade estará inserido na cena, na exibição de imagem, é primordial, além de outros fatores, para considerar o deferimento ou não dessa autorização. Uhum. Quer dizer, no caso, o papel dos pais no campo da autorização, quer dizer, os pais aceitaram as regras, está tudo resolvido, ou além dos pais se faz necessário também, no caso, o envolvimento, no bom sentido, claro, da nossa justiça, doutor Paulo? Vamos lá. Atualmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que é expressamente necessário um alvará judicial, ou seja, qualquer pedido de utilização de imagem de menor de idade, o juiz tem que autorizar. Ocorre que tem um projeto de lei do Senado, número 231 de 2015, que vem a regulamentar a possibilidade da realização desse trabalho artístico por pessoas abaixo de 14 anos. E nesse projeto estabelece o quê? Que a partir de 14 anos basta ambos os pais autorizarem, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. E abaixo dos 14 anos também não precisa do juiz autorizar, desde que um dos responsáveis esteja presente durante a exibição dessa imagem, durante a gravação. O que eu acho gravoso, eu acho imprescindível, e até mesmo na esfera protetiva, que toda utilização dessa imagem para fins artísticos seja previamente aprovada pelo Poder Judiciário. Uhum. Quer dizer, essa criança, para poder estar a exercer essa atividade artística,
leva-se em conta também o seu desempenho escolar, se realmente tem realmente um bom proveito, não dispersa, tem boas notas. Isso se leva em conta também durante uma avaliação para a expedição deste alvará, doutor Paulo? Infelizmente, pela ausência de previsão legal, cada magistrado ao autorizar, ele vai utilizar os seus critérios subjetivos. Mas é claro que, por prudência, os magistrados vão olhar, sim, o desempenho escolar, se está estudando ou não, se não passa. Muitas vezes acontece o quê? Esse uso da imagem é um desejo meramente dos pais, que transferem para a criança isso. Então, diante da ausência de legislação específica, são pouquíssimas as regras que o juiz tem que observar, regras legais, mas aí vai depender do seu critério e o seu rigor para autorizar. E um deles, certamente, tenho certeza que os juízes eles vão observar, é a questão do estudo e do rendimento escolar, sem sombra de dúvida. Entendo, perfeitamente. Agora, e quem fiscaliza tudo isso? No caso, seria a área trabalhista ou a área da infância e juventude, doutor Paulo? A fiscalização sobre os direitos da criança e adolescente é a mais ampla possível. Pode ser realizada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa se deparar com uma cena irregular ou vexatória de apresentação de menor de idade, pode denunciar aos órgãos competentes. Quais são esses órgãos? Ministério Público do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, Conselho Tutelar e a própria Vara da Infância também é competente para fiscalizar. Uhum. Quer dizer, colocar aqui, né, num programa, vamos colocar numa novela, né, onde as crianças são atores, né, e atrizes. Quer dizer, é importante que a justiça preste atenção no enredo, onde de repente temos ali uma criança para exercer um papel de uma pessoa desajustada que está aí dando trabalho, portanto, aos pais, quer dizer, insinuando que no futuro essa criança não terá futuro, e esse papel é exercido por uma criança da cor X, ou então aquela outra criança que sugere que no futuro vai ser uma pessoa bem-sucedida no campo da medicina, no campo da ciência, mas tem a cor X. Quer dizer, a justiça é importante que ela tenha essa preocupação de avaliar que tipo de papel nessa novela cada criança irá desempenhar, até mesmo para que contenha qualquer tipo de subterfúgio para continuar pregando, acima de tudo, preconceitos, doutor Paulo? Perfeitamente. Todo pedido de alvará, ou seja, essa autorização judicial, ela é acompanhada do roteiro da exibição desse menor de idade. O juiz vai avaliar se realmente não vai fazer nenhum mal para o seu desenvolvimento. Ele só vai deferir se não tiver nenhum prejuízo para a formação desse menor de idade. Mas vamos supor que ele autoriza o uso dessa imagem. Foi apresentado um roteiro que não tinha nenhum prejuízo, mas no decorrer da exibição, o juiz vislumbra, por denúncia de algum órgão competente, que essa imagem não está sendo utilizada de forma adequada. Ele pode tomar as medidas, que são o quê? A suspensão desse alvará, ou seja, vai impedir a apresentação desse menor de idade, pode aplicar multa ao programa televisivo, como foi citado como exemplo, e o Ministério Público pode fazer termo de ajustamento de conduta também, para evitar que essa cena que está sendo prejudicial não seja mais exibida, não tenha participação mais desse menor de idade. Isso, de alguma forma, não pode ser confundido como censura, doutor Paulo? Não, eu entendo que isso não se trata de forma alguma de uma censura. Isso é um dever do próprio Estado de proteger os menores de idade. Não há que se falar em censura. Isso aí é uma atitude que visa proteger integralmente os menores de idade nos termos ditados na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Uhum. Bom, e a questão do talento da criança, quando está ali a decidir pela liberação do alvará ou não, para que essa criança realmente atue. Quer dizer, a questão talento é segundo plano, o primeiro plano é justamente o bem-estar dessa criança, a segurança, a proteção dessa criança, doutor Paulo? Com certeza, o talento ele deve certamente ser levado em conta para deferir esse pedido de alvará. Mas o que ocorre é o seguinte, o juiz ele tem que primeiro garantir a segurança, o
pleno desenvolvimento sadio, mental, psicológico e físico desse menor de idade. Não somos, de forma alguma, contrário à utilização de menor de idade nas exibições do uso de imagem, em programas televisivos e desportivos. Mas é necessário o quê? Regulamentar para proteger. Certamente essas potencialidades, esse talento tem que ser desenvolvido. Ele não pode ser desenvolvido e aproveitado de maneira que vai prejudicar o seu desenvolvimento sadio. Perfeitamente. O senhor falou na questão desportiva, né? Quer dizer, a regra é a mesma para a criança que está despontando como um talento no campo do esporte ou no atletismo, enfim, a regra é a mesma, doutor Paulo? A regra é a mesma. Infelizmente, falta legislação específica para regulamentar esse assunto. Existe esse projeto de lei que eu já mencionei, o 231/2015, projeto de lei do Senado, que vem a permitir a realização desse trabalho de forma expressa. Por enquanto, está sendo utilizado como meramente exibição e uso de imagem. Quer dizer, isso de alguma forma não frustra a evolução dessa criança quando o foco é justamente esse, o uso da imagem da criança, quando ela poderia de alguma forma enfim, ser tratada como uma pessoa adulta, com contratos vultosos, mas enfim, quer dizer, esse ponto está devidamente esclarecido, precisa ser melhor debatido. Eu gostaria de ouvir o senhor também sobre esse aspecto, doutor Paulo. Vamos lá, certamente pode frustrar algumas crianças que sonham em ser, por exemplo, um jogador de futebol famoso. Exato. Certamente vai gerar vários lucros, né? Geralmente esses contratos esportivos envolvem valores altíssimos. Falta regulamentação até no sentido de qual é a destinação desse valor. Nem isso tem na legislação. Eu defendo que, no mínimo, 50% desse valor deveria ser depositado numa conta judicial. Isso. Que o menor de idade só poderia vir a utilizar após os 18 anos. Mas é completamente carente de legislação nesse sentido. Agora, essa carência, ela é proposital porque ainda não alcançamos a maturidade para tal discussão? Doutor Paulo? Opa, estamos aqui temporariamente sem a comunicação com o doutor Paulo Tadeu, professor de Direito da Criança e Adolescente e mestre em Direito, né? Estamos conversando com ele fala conosco de Belo Horizonte. O nosso assunto é justamente o trabalho da criança. Quer dizer, quando a gente fala criança, é criança mesmo, né? Ali 5 anos, 8 anos, 10 anos, crianças que demonstram aí o talento para as artes ou então para o desporto. E nós estamos conversando com o doutor Paulo Tadeu justamente sobre a criança na parte esportiva. Nós perguntamos justamente, já diante dessa carência de legislação, se essa carência se dá por conta de omissão ou por conta da ausência de uma maturidade maior para que este assunto venha a ser debatido. Então, é nesse sentido que nós estamos aqui conversando com o nosso convidado. E você, caso queira também participar conosco, é muito fácil. É só nos ligar, 3217-3974-61 é o nosso DDD. Mas já foi restabelecido aqui o contato com o professor, doutor Paulo Tadeu. E a pergunta que eu havia feito, doutor, foi, né, coincidentemente caiu, e a gente recupera então a pergunta que eu fiz para o senhor, justamente essa, quando o senhor disse que o país é carente, perdemos de novo o contato, né? Nossa produção vai procurar ali restabelecer para que possamos então dar continuidade à entrevista que estamos desenvolvendo dentro aqui do nosso Justiça na Tarde, onde o foco é a criança que tem o seu talento para a arte ou então para o esporte. Essas crianças para atuarem precisam de quê? Né? Então nós estamos justamente buscando aqui as explicações com as pessoas que convidamos, as autoridades que convidamos, e elas então estão a nos ajudar a compreender esse aspecto. Bom, restabelecido o contato, doutor Paulo, eu refaço aqui a pergunta que eu havia feito ao senhor quando perdemos o contato, é que diante dessa ausência de legislação específica
sobre o trabalho da criança, o trabalho não, né? As nossas crianças que têm, portanto, o talento e, acima de tudo, o talento tanto no campo esportivo como também nas artes, se essa ausência de legislação seria uma omissão ou se nos falta ainda a devida maturidade para que possamos avançar e debater este assunto. Está sendo difícil, né? A não ser outro telefone, Ana. Se for no outro telefone, quem sabe nós possamos conseguir aqui enfim, essa manutenção do contato que estamos tendo com o nosso convidado. O Dr. Paulo Tadeu fala conosco de Belo Horizonte, por telefone, claro. Ele nos atende através de uma linha celular e nós estamos tendo aqui esse ligeiro contratempo, mas que não é uma questão técnica, é uma questão de telefonia, né? Então, é uma questão de telefonia. Vamos ver se conseguimos aqui o contato. Professor Tadeu, o senhor me ouve bem, professor Paulo? Estou te ouvindo perfeitamente. Isso. O senhor chegou a ouvir a colocação que eu havia feito? Foi a respeito da ausência de legislação. Isso, se isso seria uma omissão ou é porque não temos ainda a devida maturidade para debater o assunto? Eu entendo que isso realmente se trata de uma omissão inexplicável, pois é um assunto de primordial importância. A Constituição da República estabelece que criança e adolescente é prioridade absoluta. Nós já temos, sim, já foi bastante debatido essa questão do trabalho artístico e desportivo. Eu entendo que já passou da hora de ter uma legislação específica regulamentando esse assunto, que é de suma importância. Ou seja, temos que proteger os menores de idade. Porque realmente frustrar talentos, realmente depois pode se pagar um preço muito caro, né, doutor Paulo? Como eu havia dito anteriormente, não se trata, no meu sentir, de frustrar talento. É apenas regulamentar. Eu, particularmente, sou a favor da expedição desses alvarás. Só tem que evitar o quê? O abuso. Às vezes, um menor de idade dentro do estúdio por 8, 10 horas direto. Até mesmo sem a presença dos pais ali. Então, é necessário não proibir, não impedir, mas regulamentar, visando o quê? Proteger. Agora, essa regulamentação, quer dizer, a população de alguma forma, né? Ela poderia ter uma participação nesse sentido, de termos realmente uma legislação própria e não só lembrar da ausência da legislação quando temos um fato concreto onde a criança está impedida de poder atuar enquanto se resolve que legislação aplicar para decidir sobre a questão, doutor Paulo? Claro, a participação da sociedade no processo legislativo é extremamente importante. E eu entendo que do jeito que está hoje, apesar da ausência de legislação específica, é possível sim esses menores de idade se apresentarem como uso de imagem. Não é possível um contrato formal de trabalho nesse sentido. Mas, já repito, tem projeto de lei nesse sentido, visando, de forma ainda tímida, está regulamentando muito pouco, a autorizar. Mas a participação da sociedade na criação dessa lei, com sugestões, isso é muito importante, inclusive com pessoas engajadas na área artística, que tem muito a contribuir nessa possível lei. Interessante, né, doutor Paulo? Quando o assunto é debater a questão da redução da maioridade penal, ou seja, a sociedade enfoca realmente a criança ou adolescente como um risco para a sociedade, daí vamos apressar no debate, vamos resolver logo essa questão da redução ou não da maioridade penal, aumentar ou não a pena restritiva de liberdade para o menor, aí aquele debate, aquele alvoroço, mas tem que chegar também esse outro lado, né, da criança que está aí, de certa forma, à espera de uma legislação específica para poder, de alguma forma, continuar exercendo o seu talento, não é? Concordo plenamente. É um grande erro que eu vejo que está acontecendo isso. Pensando apenas na punição, reduzir a idade penal, aumentar o tempo da medida socioeducativa de internação e esquece dos pilares básicos: educação, lazer e proteção. Esse é o grande problema. Falta legislação protetiva ainda. Tá certo. Doutor Paulo Tadeu, professor de Direito da Criança e Adolescente, mestre em Direito. É sempre um prazer conversar com o senhor. Mais uma vez, os agradecimentos pela atenção que o senhor sempre tem com a emissora, doutor Paulo.
Eu agradeço a participação e estou à disposição. Sabemos disso. Boa tarde para o senhor, muito obrigado pela atenção. Boa tarde.